Olá, meu querido, minha querida. Mais uma vez estaremos juntos na gravação desse vídeo. É sempre com muita alegria. E aqui estamos a cada 2 semanas, a cada 15 dias, para trazer algo do reino de Deus, algo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para estarmos compartilhando, para estarmos aprendendo e para estarmos aplicando nas nossas vidas, né? É sempre uma alegria muito grande para mim. Eu estou mais uma vez aqui no gabinete pastoral da nossa Igreja Batista de Dira. É uma igreja inglesa, mas que há um projeto aqui na nossa região, que já foi dito, né, a vocês, que abre os templos das igrejas inglesas para comunidades de língua portuguesa e de Portugal, né, e brasileiros, né, que residem aqui nessa região, a região grande aqui do leste da Inglaterra, voltada lá para o continente europeu. Nós estamos aqui, já vou caminhando para o 10º ano aqui nessa igreja, e sempre é uma alegria, né, que a pandemia nos trouxe, nesse sentido de podermos estar continuando online, né, mesmo já tendo a igreja, o templo aberto. Nós temos feito nossos cultos aos sábados às 6 horas da tarde, e sempre é uma alegria estar gravando um vídeo, encaminhando para muitas pessoas. São entre 60 e 70 pessoas normalmente que eu envio, fora as pessoas que podem ver no YouTube, pode ver também no grupo de oração da nossa igreja aqui em Dira. Então, nós temos queridos irmãos e amigos aqui mesmo no Reino Unido, na Inglaterra, lá em Portugal, na Espanha, lá em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, e descendo principalmente lá para o Brasil, onde é a grande maioria. Eu tenho um relacionamento ainda, mantenho, apesar de alguns anos já fora do Brasil, mantenho um relacionamento ainda com algumas pessoas muito queridas, e essa também é uma das razões desses vídeos, né? Alguns são irmãos em Cristo, outros são pastores também, outros abraçam outras denominações, mas o objetivo é que todos sejamos um só, né? O plano de Deus é para cada um de nós. Deus não olha para a nossa aparência, a nossa condição social, a nossa cultura, a nossa cor, a nossa conta bancária. Deus olha o nosso coração. E aqui a Bíblia diz é onde estão as fontes da vida, né? Então, vamos hoje compartilhar um tema interessante. Todos os temas são interessantes, alguns às vezes mais difíceis. Hoje nem tanto pela dificuldade, mas é um tema que pode despertar a curiosidade de algum de vocês. A minha oração é para que desses entre 60 e 70, mais ou menos, que eu falei que eu envio quinzenalmente esse vídeo, que um deles, ou principalmente, porque é o mais importante, um daqueles que você enviar esse vídeo, que seja da sua família, que seja da sua relação de amizade, um deles possa ser alcançado, um deles possa ser decifrado no seu coração o desejo de seguir a Cristo. Isso para mim já é uma alegria, e lhe garanto, é uma festa no céu. O céu vive de festejos contínuos, né? Quando todos nós dobramos os joelhos, e principalmente quando reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá bem? Esse tema, esse pequeno texto que eu vou compartilhar hoje com vocês, ontem à noite nós temos, às segundas-feiras à noite, uma reunião de oração online, entre 7 e 8 da noite, 8 e 15 mais ou menos, e antes das orações nós fazemos um pequeno estudo bíblico. Há um grupo da nossa igreja que está lendo a Bíblia durante um ano, né? É um programa que tem, que a cada semana é distribuído, né, a continuação dos capítulos de cada livro que nós temos de ler, e nós sempre pegamos, né, o tema que seria da segunda-feira, e fazemos uma pequena introdução para aqueles que vão ler e para outros, né, que queiram também participar das nossas reuniões de oração. Um tema interessante, né, porque há uma pequena confusão das pessoas de achar que o que nós conseguimos de Deus é merecimento. Não é por nós merecermos. Como disse, Deus não faz acepção de pessoas. Eu citei várias condições aí, sociais, culturais, físicas. Deus não faz acepção de pessoas.
Então, o que é feito em nosso favor por Deus se chama graça. Nós estamos na era da graça por causa de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vigorava a era da lei, né, quando tudo começou, né, quando foram estipulados, né, todos os direitos e os deveres daquele povo que foi escolhido por Deus, que é o povo de Israel hoje, que nós conhecemos como a nação de Israel. No passado eram os judeus, né, que eram chamados de judeus, e antes disso até os hebreus. Né? Então, não é merecimento, tá? É a graça. A palavra diz que Jesus dizendo, né, a minha graça te basta. E é verdade, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa vida, né, quando nós queremos dar sequência a isso daí. Ontem eu falava com os irmãos e as irmãs da igreja em relação a um dos grandes dons que as pessoas muitas vezes sequer consideram um dom de Deus, que é a fé. Entende? Fezinha ou fezão, né? Fé pequena ou fé grande. Não, a fé é uma. Ela vai ser do tamanho que você quiser. Então você é o responsável pelo tamanho da tua fé. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Nós vamos entender um pouco pela palavra de Deus. Mas a fé vem pela comunhão, pelo ouvir, pelo falar, pelo declarar a palavra de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, né? Impondo para vocês, como um professor às vezes impõe as tarefas, as linhas, né? Daquilo que está sendo ensinado. Né? Mas é o que diz a palavra de Deus. Então, a nossa fé depende da nossa comunhão com Deus. É como a oração. Né? Nós temos esse grupo de oração, nós fazemos as orações online segunda-feira, no culto de sábado passado, já nos aproximando do final, levantamos um clamor, porque pessoas queridas, né, do nosso meio, familiares, duas delas faleceram, uma em Curitiba e outra em Brasília, no início dessa semana, familiar minha. Então, nós clamamos em oração a Deus, mas Deus é o soberano sobre as nossas vidas, né? A Bíblia diz, o Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a oração, ela é isso. Se você orar um pouquinho, tem credibilidade, tem vantagem? Claro que tem. Oração é oração. Agora, a Bíblia diz, mais oração, mais poder. Claro, se você ora mais, se você reivindica mais, se você clama mais ao Senhor, com certeza isso vai entrando em você. É como a fé. A fé vai crescendo. Você vai convidando a cada dia que o Senhor esteja contigo nos teus passos, né? No teu despertar, no teu adormecer, nas decisões da tua vida, no controle da tua vida com a tua família. E isso vai só fazendo com que a tua fé aumente. Né? Mas vamos para a palavra de Deus, para que nós possamos compreender pela palavra de Deus um pouco daquilo que eu estou iniciando agora nesse novo vídeo. Né? O livro é de Efésios, é no Novo Testamento. No Novo Testamento temos 4 livros iniciais, são os Evangelhos, depois temos Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas paulinas, né? De Paulo. Paulo foi um dos discípulos, vamos dizer assim, atrasado, né? Ele perseguia a igreja outrora e depois Deus o transforma no discípulo nosso dos gentios. Ele foi para aqueles que não eram dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Isso é uma longa história, também não entra hoje aqui, mas eu estou falando de Paulo, porque a metade do Novo Testamento praticamente são as cartas paulinas. Aí depois de Atos vem Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, depois vem aos Gálatas e a outra é aos Efésios, que esse livro é uma carta de Paulo à igreja de Éfeso, e eu queria, no capítulo 2, trazer alguns versículos para compartilhar com vocês e para também me fazer crescer um pouquinho mais, né, no conhecimento da palavra de Deus. Éfeso é a cidade, está ali hoje no que é a Turquia, né? Deus já me deu a oportunidade de conhecê-la. Ali ostentava no passado, eu lembrei ontem na reunião de oração, era o templo da maior deusa, né? Daqueles, né? Da época, né? Diana, né? Era lá em Éfeso. E o templo dela era algo fenomenal, segundo os que conheceram, né, assim, por estudo, né, os teólogos, os que conheciam. Né, e quando eu estive lá, né, o que resta desse templo é uma coluna apenas, como se fosse um poste, né, mais alto, né, porque era uma coluna,
desse templo, e o que era a maior obra, né, da maior deusa, do maior deus daquele mundo ali, da Ásia conhecida, do mundo conhecido de então, se tornou apenas uma estátua assim, um poste, uma coluna, né? E a obra de Deus, que foi muito criticada, foi muito perseguida, porque eles achavam que eles queriam desacreditar a deusa deles, ela continuou, e ela hoje existe, e ela é viva para quem quer acessar. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, né, eu quero trazer essa característica daquilo que Deus me deu a oportunidade de conhecer nessa cidade. Capítulo 2, o título dele na minha Bíblia fala do pecado para a salvação pela graça. Então, diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses dois primeiros versículos do capítulo deu. Ele vos deu a vida e deu e continua dando, porque a morte de Jesus, ela dividiu o mundo, né, diante de Cristo e depois de Cristo, do pecado para a salvação, né? Então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, é a morte espiritual. Então, nós estávamos em pecado, né? E Deus se fez pecado por nós, para nos livrar dos nossos pecados. Então, muita gente não tem essa concepção, não crê nessa possibilidade e continua no pecado. E é muito difícil viver uma vida no pecado. Tem, às vezes, consequências graves, não só espirituais, essa é a principal de todas, mas tem também consequências morais, tem consequências físicas, tudo a depender de que tipo de pecado a pessoa continua. E fala a palavra, os quais andastes no passado, segundo o curso deste mundo. Quando Paulo escreve isso daqui, vamos colocar 20 séculos atrás, 19 séculos atrás, quando Paulo escreve isso aqui, é o mesmo mundo que nós vivemos agora. Segundo o curso deste mundo, ela é super atualizada a palavra, porque o mundo continua nos pecados, né? Ele não mudou. O príncipe deste mundo, diz a Bíblia, é o diabo, é o Satanás. Então, nós que não somos do diabo, nós não somos de Satanás, nós somos do Senhor, de Jesus Cristo, nós somos governados por Deus, mesmo neste mundo cujo príncipe é Satanás. Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o pecado advém da desobediência, porque tudo que Deus quis para o melhor das nossas vidas está na Bíblia Sagrada. Você aceitar ou não é um problema seu, você crer ou não é um problema seu. Mas nós temos que dizer, nós temos que pregar, nós temos que compartilhar o que está na palavra de Deus. Quando não há um acesso a uma pessoa que você quer alcançar para falar do que está na palavra de Deus, só resta a opção da oração. E ela tem muito efeito, veja bem, porque às vezes nós lançamos a semente e ela fica ali. Ela não dá fruto à nossa vista, né? Nós que somos o agricultor, mas a Bíblia fala que o agricultor maior é Deus. Então um dia essa semente brota e você nem mais vai saber dessa pessoa, não vai ter oportunidade jamais nessa vida que nós temos aqui, a vida terrena, de rever essa pessoa, mas quem sabe ela não chegou lá, né? Ela não chegou à salvação também por causa daquela semente lançada no passado. Então nós, quando fala cheio dos pecados passados, é porque nós temos a natureza conhecida como adâmica, de Adão, do pecado. A Bíblia diz que o pecado veio através de um homem, que é Adão. E o pecado marchou, ou seja, se foi através de outro, que é Jesus Cristo. Agora, nós continuamos nossa jornada, mesmo reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador, mesmo nos batizando, mesmo pertencendo ao corpo de Cristo de uma igreja, nós estamos sujeitos ao pecado. Porque nós não dominamos a alma. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Nós não temos o domínio sobre ela e estamos sujeitos a pecar. Também nós somos limitados. Nós temos limitações pessoais, individuais, que nos impedem que nos livremos de tudo. Agora, voltando à comunhão com Deus, voltando à fé, né? Então, isso faz com que você se livre, né, de uma maneira melhor, menos dolorosa, menos sofrida,
dos problemas que a vida nos alcança, né, de quando em vez. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, todos nós andamos no pecado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, eu falo muito que a alma não é convertida. Nós não conseguimos converter a alma. Nós temos que tentar salvá-la, né? No final das nossas vidas, temos a nossa alma salva. Por que não? Porque na alma são todos os sentidos nossos, do corpo, do ser, né? Do ser. É a visão, o olfato, o falar, o ouvir, o tato, né? O tocar, né? Aí vem as outras coisas que também não são agradáveis. Vem a ira, vem a inveja, vem a falta de perdão, tantas outras coisas são inerentes à alma. E essa nós não conseguimos convertê-la, vamos assim dizer. Então, qual é a nossa luta? A Bíblia fala que não é nem contra o sangue, nem contra a carne. Realmente não é. A nossa luta é no reino espiritual. Então, nós temos que lutar com Deus a nosso favor, ao nosso lado, para que as ingerências das coisas da carne, como diz aqui a palavra de Deus, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós temos que lutar para que isso não fique conosco novamente. Pode até passar, porque pela nossa limitação, pelo nosso estágio de não termos nada em definitivo, né, aqui na Terra, tudo é passageiro, então nós estamos sujeitos aos pecados, nós estamos sujeitos a falhar, né, a escorregar, a cair, como costumamos dizer. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele começa assim o verso 4, ele é rico em misericórdia. Ora, se Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, para ser morto na cruz do Calvário em nosso favor, ele não é rico, ele é trilionário, né? Bilionário, trilionário em misericórdia. Para nós, em nosso favor. E não se pede nada em troca. Meu querido, minha querida, Deus não te cobra nada do plano de salvação para a tua vida. Ele só quer o teu coração. Ele só quer que você obedeça, só quer que você conheça os seus planos, os seus propósitos, para você ser uma pessoa melhor do que já é. Eu creio que você é uma boa pessoa. Eu quero declarar no nome de Jesus que vocês que estão ouvindo, né, e vendo esse vídeo são boas pessoas, ótimas pessoas. A maior parte eu conheço, né, e eu sei quem são. Mas Deus quer algo mais, um pouco mais ainda. Mas não precisa, claro que precisa. Você precisa experimentar isso daí, meu querido, minha querida. Você que não, a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, você precisa experimentar algo novo na tua vida. E o algo novo só vem com isso daí. Ele é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, aí segue o verso 5, estando nós mortos nos nossos delitos, é a morte espiritual, repito, né? Estamos mortos nos pecados. Quem anda no pecado está morto espiritualmente, porque não agrada a Deus e faz mal a si mesmo. Nem importa aí o mal que faz aos outros, porque há os pecados da violência, né, da morte, né, dos assassinatos, há o pecado do adultério, né, que você magoa muitas famílias, né, pessoas. Há vários pecados em que você faz mal às pessoas, mas todos eles, a raiz é você faz mal a si mesmo. Você se prejudica, né? Você faz mal a si mesmo, né? Então ele aqui fala, nos deu vida juntamente com Cristo. E acrescenta o verso 5, pela graça sois salvos. E é pela graça mesmo, como eu comecei esse vídeo. Então, a vida que ele nos dá foi através de Jesus Cristo. Até então, você pagava os seus pecados com os holocaustos, com os animais que você oferecia em troca dos seus pecados, né? Quem tinha boa condição dava o gado, do gado, algo de um carneiro, de uma ovelha. Quem não tinha dava pombinhas, rolinhas, né, pássaros. Outros davam porções de alimentos, né, farinha. As coisas todas que eram determinadas ali naquela regra antiga, né, para o pecado. E por causa do você dar um cordeiro, né, uma ovelha, que um dos nomes que Jesus é conhecido é o Cordeiro Perfeito, porque era Deus aqui na terra, era homem sem pecado e foi morto em nosso favor. Então aqui a palavra de Deus diz que pela graça
nós somos salvos. Isso é o dom de Deus. Deus dá. Deus dá. Ele quer dar. Não é merecimento. Tá bom? Aí segue. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Claro, né? Junto com ele, o que é que ele nos deu? Não deu a graça, não teve a misericórdia, porque tanto nos amou, nós já lemos isso daí. Então agora nós estamos assentados nos lugares celestiais. Claro, nós estamos na terra ainda, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo voltará, e nós cremos que ele voltará, e vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo na terra somos nós, somos o corpo de Cristo, né? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui fala para os Efésios, mas pode estar falando para cada um de nós. Em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, no Brasil, aqui, Portugal, Espanha. Porque são séculos vindouros. E essa palavra, esse ensino, são de 19, 20 séculos atrás. E ela é atual. Então isso cabe a nós. Quando Jesus vai voltar, né, depois da ressurreição, ele aparece algumas vezes. Na última, quando ele volta aos céus, ele fala que vai mandar o Espírito Santo para nós, para gerir as nossas vidas. E é o que existe hoje, no tempo de hoje, é o Espírito Santo. E ele está individualmente em cada um de nós, os que queiramos andar com ele. Mas ele fala assim, ele nos designa coisas para fazermos na terra. Pregar o Evangelho, impor as mãos, curar as pessoas, batizar, tudo. Tudo inerente à caminhada cristã. O Senhor diz aos seus discípulos que veem ele voltar ao céu, diz o que deveria ser feito na terra. Isso vem ao longo dos séculos. Vem ao longo dos séculos acontecendo e está hoje ainda acontecendo, né? As conversões ainda continuam acontecendo, o pregar da palavra continua acontecendo, as curas continuam acontecendo, não é isso? Entende? Então, não mudou nada, né? Porque é o poder de Deus, através da sua graça, numa era nova que nós vivemos, né? Diferente do passado, né? E não, aí fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então veja bem, esse verso 8, ele é pequeno, fala assim, pela graça sois salvos. Que graça é essa? O que deu Jesus em nosso favor. Isso é uma graça. O que pode ser compreendido como favor imerecido. A graça é o favor imerecido. Então não é por merecimento, a salvação não é porque um merece e outro não merece, não. É algo pessoal. Você quer ser salvo? Você quer reconhecer Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida? É uma decisão pessoal. O marido não pode impor à esposa, a esposa não pode impor ao marido, os cônjuges não podem impor aos filhos, nem aos vizinhos, nem aos colegas de trabalho. É algo pessoal. Só que a nossa responsabilidade é ser um testemunho vivo de Deus aqui na Terra. Nossa vida, as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que nós falamos, tudo isso reflete em outras pessoas a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo que está nas nossas vidas. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Volta aquilo do começo desse vídeo. A fé. Que fé eu tenho, meu querido, minha querida? Qual o tamanho da nossa fé? Depende de cada um de nós. E continua ainda esse verso 8. E isso não vem de vós, ou seja, não somos nós que temos o poder de ter isso nas nossas vidas. Isso é um dom de Deus. E o dom de Deus são vários. Mas ele dá a quem quer, a quem busca, a quem desenvolve. E com uma finalidade. Para que seja frutífero no reino aqui na terra. Ele não vai dar para fazer parte de currículo. De fazer, como ali tem um quadro aqui atrás, né? Não vai dar para fazer parte de uma estante, de uma parede. Ele dá o dom, qualquer que seja ele, todos eles são importantes e eles se interligam dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, com um objetivo. E o objetivo é investir na obra de Deus, né? Através desses dons, né? E segue o verso 9. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos denominações, outros tipos, outras religiões, vamos assim dizer,
que se vangloriam das suas obras. Mas a palavra é muito clara, não é uma obra que vai fazer com que você mereça isto ou aquilo. Primeiro, você tem a graça. A graça não necessita de obra. A obra de Cristo aqui na Terra é um complemento, é o que a gente chama aqui de plus, né? É algo mais, algo diferenciado. Então não é de obras para que ninguém se glorie. As maiores vitórias do povo de Deus no passado, ainda depois da saída ali do Egito, né? Antes ainda com os patriarcas do princípio, mas depois quando eles entram na terra prometida em Canaã, seja com Josué, seja depois com os juízes, né? Depois com os reis a partir de Saul, Davi em diante, a maior parte das vitórias conquistadas nas guerras, né? Nas batalhas, o exército de Israel era inferior numericamente, tinha muito menos gente do que os adversários. E Deus, quando tinha uma situação ao contrário, ou seja, mais gente de Israel, ele fazia com que não fosse a maior parte deles à guerra. Porque dizia, para que vocês não se gloriem, para que vocês não achem que são vocês os vencedores, e sim eu, que desbarato, né, os exércitos dos inimigos, né, principalmente quando eles estavam em condições avantajadas em termos de número, né, e de poderio bélico, né, o bélico de então. Bateu a porta aqui, gente. Então, para que nós não nos gloriemos. E nós temos, às vezes, essa tendência, por causa da alma, por causa da carne que nós não dominamos. Nós temos essa tendência de nos gloriar, nos glorificar a nós mesmos, né? Teve muitos servos de Deus no mundo todo, em vários lugares, que receberam dons espetaculares do Senhor, né? Mas da mesma maneira como receberam, esses dons foram tirados dele, porque Deus não se agradava da maneira com que a pessoa queria usar esses dons que Deus dava. Isso é conhecido, tá? Não vamos entrar em detalhes, porque há nomes, há líderes de pessoas, inclusive no Brasil, em outros países, mas eles receberam dons especiais de Deus. Mas por não fazerem dos dons o favor da obra de Deus, Deus o tira. Deus dá e Deus tira. Deus é assim, tem que ter um objetivo, tem que ter algo que agrade ao Senhor, senão não tem sentido. Deus é justo, é amor, mas é justo, é a justiça, né? Então segue, para que ninguém se glorie. E o verso 10, terminando o bloco, né, que nós vamos compartilhar hoje, fala assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, finaliza assim o verso 10. Pois somos feituras dele, exato. Lembra lá no começo da Bíblia, né, o que é que fala em Gênesis, né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali o texto fala assim, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem o façamos. Ou seja, está falando no plural. Não está sozinho, né? A Trindade estava ali vivíssima, né? Então, pois, somos feitura dele, fomos criados por eles, feitos por ele. E a imagem, esquece a parte do corpo, tá? Mas a imagem dele, a imagem de Deus, né? A imagem dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque Jesus era Deus aqui na terra, ele veio como um homem, né? Mas ele fez as boas obras, mostrou a todos que nós podemos fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, isso já estava preparado desde o início da criação, né? Ele preparou para que nós pudéssemos andar nela, né? Agora, sobre o texto, sobre a parte do texto aqui, está em Efésios 2, dos versos, né, de 1 a 10, se você quiser dar uma olhada depois, com mais calma aí, na sua casa, um local onde você possa estar lendo a palavra de Deus, a palavra é muito clara. Então, nós temos a graça do Senhor. A salvação, ela vem por graça para a nossa vida. E ela está disponível para todos nós. Para todos nós. Muitos de nós fomos herdados, não, como é que fala? Vai estar fugindo a palavra agora. Mas fruto de orações de outras pessoas. Familiares nossos, por exemplo, né? Entende? Nós fomos assim, tivemos pessoas orando pelas nossas vidas, né? Tem alguns líderes evangélicos, né? Alguns líderes cristãos pelo mundo, nos testemunhos dele, nós sabemos
que enquanto eles estavam, né, nos delitos e nos pecados, apartados, né, estavam com a carne e com a alma, havia pessoas da família, havia pessoas conhecidas, havia outras pessoas que oravam pela mudança, pela transformação, né, pela conversão deles. Então, esse é o poder de Deus que Ele dá a cada um de nós. Ele nos fez a sua feitura, né, como diz a palavra de Deus, Ele nos deu a salvação através de Cristo Jesus e nós temos pouco para acrescentar. A obediência, que talvez seja o mais difícil, né, é o que eu comentei ontem no nosso grupo de oração. Como é difícil obedecer às coisas de Deus no mundo em que nós vivemos. Nós somos bombardeados diuturnamente por más notícias, né? Somos influenciados por maus costumes que não vêm como mal, eles vêm muito bem embutidos, né? Eles vêm assim cobertos, né? Eles vêm empacotados de maneira muito sutil, né? Para nos enganar, né? Para nos tirar do foco que é a vida eterna. Então, tudo isso que existe no mundo existia naquela época, porque a palavra de Deus nós vimos agora, né? Desde aquele tempo, eu falei 19, 20 séculos atrás, né? É como se fosse algo dito para o dia de hoje, né? E a palavra de Deus, ela é viva, ela é muito atualizada nas nossas vidas, porque representa aquilo de melhor que Deus tem para a gente. E não acabou. O tempo de Deus não acabou. Esse plano de salvação é para todo mundo. Não importa quem você seja, né? Onde você seja, o que você faz, né? Qual é a sua família, qual é a sua cultura, né? Qual é o seu país, né? Qual é a sua religião. Não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer o nosso coração. Né? Por isso que Ele fez Deus, o ato mais grandioso, né, da história da humanidade, né? Que foi a morte de Jesus Cristo em favor de todos nós. Nós estávamos nos delitos no passado, né? Nós vimos aí na palavra de Deus. E Ele, por graça, Ele nos libertou desses pecados. Ele fez isso com o amor. A misericórdia dele era enorme, diz o texto sagrado, né? E porque nos amou, muito nos amou. Então, o amor de Deus é o que chamamos do ágape, aquele que nós não atingimos, né? Pelas nossas limitações, as nossas deficiências até. Mas Ele quer cada um de nós, o nosso coração. Ele não está preocupado o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós fazemos. Ele está preocupado o que nós seremos, porque o tempo aqui é muito curto na nossa vida. E nós temos que estar preparados já para o dia de amanhã. Eu iniciei falando, né, sobre duas pessoas da família, de nossas famílias, né, que faleceram, né, nesses últimos dias, né, lá em Curitiba. A Cida, né, Dona Cida, está aqui a foto dela nesse quadro aqui, que era do princípio dessa igreja. Ela é uma senhora, mãe de uma irmã em Cristo Nosso, que está morando lá no Brasil, morou lá esses últimos meses, o último ano, e ela faleceu. Ela é a nossa presbítera, né, é uma pessoa muito especial, todos tinham um amor muito grande. A filha era casada com um irmão português, eles estiveram aqui muitos anos conosco, depois mudaram para Portugal, ela depois mudou para o Brasil, com a pandemia foi lá numa visita, ficou já estava um ano e pouco. Então Deus permitiu que ela estivesse com a mãe dela nos últimos meses de vida da mãe dela, né? Então, e lá em Brasília, já na minha família, né, também faleceu uma pessoa da família, cunhada do meu irmão, e uma morte também que começou com a Covid, né, depois veio as consequências, uma pessoa que não quis se vacinar, mas isso o mundo todo está confuso com esse problema do vírus, né, mas o corpo terminou sendo comprometido, né, e terminou falecendo, né. Entristece, claro que entristece, porque eu costumo dizer, é como o cordão umbilical ao contrário, né? Quando nós nascemos, as crianças vêm presas à mãe com o cordão umbilical. Ele precisa ser cortado, né? Apesar da dor do parto, né? Apesar de tudo aquilo ali, a felicidade da vinda de um filho, de uma filha, ela extrapola, né? Mas existe um cordão e ele precisa ser cortado, precisa ser separado, né? E na morte é o contrário, né? Não existe o cordão físico para ser cortado, existe o cordão emocional.
né, do tempo que nós convivemos com as pessoas queridas da nossa família. Eu quero dizer para essas duas famílias, né, a partir de Curitiba e de Brasília, que não é o fim. A esperança é de Deus na sua salvação. Às vezes as pessoas me perguntam, mas e se a pessoa não se converteu, se a pessoa não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Esse é um problema de Deus e da pessoa. Esse é um acerto que nós não temos como interferir. O que nós temos que fazer é ensinar. O que nós temos que fazer é mostrar o que diz a palavra de Deus, né? Ali em Atos dos Apóstolos fala, creia no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Mas isso não diz que a salvação, né, que tipo de salvação, porque a Bíblia fala o tempo todo, né, sobre é individual, é uma escolha individual. Há uma palavra de Deus de salvação. Nós conhecemos o amor de Deus, e se está escrito, né, que a casa toda será salva, por que não vamos crer nisso daí? A Bíblia não nos autoriza a ir mais além do que está na palavra de Deus. Nada mais que isso. O que eu quero dizer àqueles dessas famílias, né, da minha família, da família ali do Paraná, de Curitiba, é que não é o fim. Não é o fim. O caminho na terra é curto, mas nós temos que prepará-lo para a eternidade. O tempo de preparar é aqui. O tempo de começar com o Senhor, a andar com o Senhor, é hoje. No nome de Jesus. Abra tuas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até daqui a 15 dias.